Não vou me aprofundar em nada além do que já foi dito no tribunal ou nos documentos oficiais. Todas essas são ótimas perguntas, mas vou me ater aos registros judiciais. Em relação a preocupações sobre o vazamento e o vídeo, já falei sobre isso nos documentos do tribunal e vou continuar a me basear neles. Desde uma nova data para o julgamento até as alegações de má conduta do governo, questões envolvendo uma acusadora e uma terceira tentativa de sair da detenção pré-julgamento, estamos analisando algumas atualizações significativas no caso de Didi. Bem-vindos ao DK Channel, seu canal de notícias. Entendo que pode ser difícil se manter atualizado sobre tudo o que está acontecendo no caso criminal de Sean Diddy Combs. Muitas coisas vêm acontecendo, e queremos ajudá-lo a entender melhor. Vou dar algumas das atualizações recentes mais importantes sobre o caso para que você esteja informado. Antes de entrar nas novidades, preciso contextualizar: o magnata da música de 54 anos ainda está detido no Centro de Detenção Metropolitano no Brooklyn, aguardando julgamento sob acusações federais de crimes sexuais, conspiração para extorsão, tráfico sexual e transporte para prostituição. Basicamente, os promotores do Distrito Sul de Nova York alegam que Combs usou seu império empresarial, recursos e associados para liderar uma organização criminosa envolvida em atividades ilegais como incêndio criminoso, suborno, sequestro, até agressão e tráfico sexual de mulheres, algo que estaria ocorrendo há anos. Mais especificamente, eles alegam que ele trouxe trabalhadores sexuais homens para eventos chamados de freak-offs, performances sexuais elaboradas em que forçou, ameaçou ou coagiu pessoas a participar, chegando até a drogá-las e filmar essas sessões. Essas são as acusações, e é um caso complicado, o que me leva à primeira atualização: quando, afinal, esse julgamento realmente vai acontecer? Bem, em uma audiência de status na semana passada, os promotores, advogados de defesa e o novo juiz responsável pelo caso, o Honorável Arun Subara, concordaram com uma data de julgamento em 5 de maio de 2025. Agora, é claro que isso pode mudar por uma variedade de razões, mas parece que a defesa tem pressionado por essa data antecipada para o julgamento. Quero dizer, estávamos sugerindo que esse julgamento não aconteceria até o final de 2025, talvez até 2026, mas ao que tudo indica, Combs deseja uma data de julgamento antecipada porque está preso e não quer ficar lá mais tempo. Está apelando sua fiança ou a negação dela, devo dizer, para um novo tribunal, e vamos entrar nisso em um minuto. Ele e sua equipe podem estar pensando em levá-lo a julgamento o mais rápido possível, na esperança de que ele seja absolvido e possa ir para casa e deixar tudo isso para trás. Não queremos que ele continue preso por mais 1 ou 2 anos enquanto aguarda o julgamento. Mas há algumas coisas que podem mudar essa data do julgamento, sabe, que podem atrasar. Se Combs for acusado de novas infrações, se houver uma nova denúncia substitutiva, é quando os promotores voltam ao grande júri com novas evidências na tentativa de indiciá-lo com acusações adicionais. Eles também podem agravar as acusações ou até substituir uma acusação, o que significa mais descoberta, mais evidências, mais materiais que precisam ser compartilhados, mais moções, e a linha do tempo mudaria. Você provavelmente não verá a data de 5 de maio de 2025 se ele for acusado de mais crimes. Isso é muito, muito improvável de acontecer. E em uma atualização importante durante essa audiência, descobrimos que isso não é tão improvável. A assistente do procurador dos Estados Unidos, Emily Johnson, disse ao tribunal que a investigação ainda está em andamento e que há uma possibilidade de uma nova acusação. E por que isso aconteceria? Bem, pode ser que, através de sua investigação, analisando as evidências digitais e físicas coletadas, conversando com mais testemunhas, incluindo talvez novas pessoas que possam ter se apresentado, os promotores acreditem que tem causa provável de que Combs cometeu mais crimes. Aliás, é interessante que durante essa audiência os promotores disseram que o caso deles, como está atualmente, levará cerca de 3 semanas, e a defesa disse que o caso deles levará 1 semana. Primeiro de tudo, se houver acusações adicionais, isso mudará. Mas o caso atual durando 3 semanas e a defesa dizendo que terá 1 semana, o que isso me diz é que a defesa se concentrará principalmente no interrogatório cruzado das testemunhas do governo em vez de realmente chamar suas próprias testemunhas. Quero dizer,
talvez a defesa chame esses alegados trabalhadores sexuais masculinos para dizer que todos esses freak-offs foram consensuais, que ninguém foi pressionado, ameaçado ou forçado a fazer qualquer coisa e, de forma geral, a ideia de que tudo foi consensual parece ser o tema principal da defesa, especialmente se você acreditar que é o vítima 1 na acusação, que não é nomeada, mas muitos de nós acreditamos ser Cassi Ventura, ex-namorada de Combs, que o acusou em uma ação separada de abusá-la física, sexual e psicologicamente. Na acusação criminal, os promotores alegam que Combs traficou a vítima 1 através de força, fraude ou coerção, ou seja, forçando-a a realizar atos sexuais comerciais. Parece que, se ela fosse a principal testemunha do governo, os advogados de defesa de Combs passariam muito tempo interrogando-a, sugerindo que tudo foi consensual, que ela concordou com tudo. E voltando à linha do tempo, sim, o governo afirma que seu caso levaria 3 semanas para ser processado, mas isso inclui o tempo que a defesa levaria para interrogar suas testemunhas? Quanto tempo levaria o interrogatório de Cassi Ventura? Várias horas? Um dia? Além disso, o advogado de defesa sugeriu que Combs poderia testemunhar. Isso ocuparia a maior parte da semana também? Como seria o interrogatório cruzado de Combs? Então, mesmo que digamos que pode durar 4 semanas, imagino que poderia demorar um pouco mais. Voltando a Cassi Ventura, a equipe de defesa certamente irá interrogá-la cruzando as informações, tentando levá-la a dizer que tudo foi consensual, que sim, ela foi namorada dele. É claro que Combs a levava para diferentes lugares, obviamente, tinha relações sexuais com ela, mas ele não a pagou nem prometeu nada para que ela participasse de atos sexuais, alegando que ela era uma participante voluntária nessas, essencialmente, orgias. Assim, a estimativa de ambas as partes. Quanto tempo o caso deles vai durar é muito interessante, para dizer o mínimo, mas claro, isso pode mudar se houver novas acusações. Agora, houve outra atualização importante que aconteceu e também foi abordada nesta audiência, o argumento da defesa de que o governo cometeu má conduta. Em um documento protocolado na semana passada, a defesa de Combs culpa o governo, mais especificamente o Departamento de Segurança Interna, por vazar informações e fazer comentários inadequados à mídia. A defesa agora está pedindo uma audiência probatória para esclarecer tudo isso. Especificamente, eles alegam que agentes do Departamento de Segurança Interna vazaram a infame gravação em vídeo de 2016 de Combs supostamente agredindo Cassandra Ventura em um corredor de hotel, que foi publicada pela CNN em maio de 2024. E lembre-se de que isso foi depois das buscas em suas casas pela Segurança Interna, antes de sua prisão. Eles dizem que foi vazado intencionalmente. Nesse documento, a defesa de Combs escreveu, citando, as evidências disponíveis fazem uma demonstração prima facie de que o governo, principalmente através do DHS, esteve envolvido em uma campanha de 7 meses com 3 objetivos. O primeiro, impedir que o Sr. Combs receba uma consideração justa pelo grande júri. O segundo, impedir que ele tenha um julgamento justo. E terceiro, vazar estrategicamente material confidencial do grande júri e informações, incluindo a gravação de vídeo do Intercontinental de 2016, para prejudicar o público e potenciais jurados contra o Sr. Combs. Uma alegação bastante surpreendente, mas eles continuam. O esquema do governo para minar os direitos do Sr. Combs a um processo justo tem vários métodos e meios. Primeiro, houve um fluxo constante de declarações falsas e prejudiciais feitas por agentes do DHS a vários veículos de imprensa nos últimos 7 meses. Por exemplo, os advogados de Combs alegaram que, em 27 de março de 2024, 2 dias após as buscas nas residências do Sr. Combs, houve um agente identificado como trabalhando para o DHS fez declarações públicas para, entre outros meios de comunicação, o New York Post, dizendo que acredita haver um histórico perturbador de tráfico sexual e que estão respondendo a alegações concretas, detalhadas e explícitas, não foi algo aleatório. Nós não escolhemos seu nome de um chapéu, tínhamos alegações que estamos investigando. Segundo os advogados de Combs, os agentes encorajaram uma busca particularmente brutal e pública nas casas de Combs, durante a qual algemaram os filhos inocentes de Combs e os expuseram diante de um helicóptero de notícias e da imprensa.
Isso parecia um esforço para passar a ideia de que tinham provas esmagadoras contra Combs, justificando o tratamento público e brutal até mesmo de seus filhos, que foram algemados e tratados de forma agressiva por agentes federais armados com rifles de assalto. Terceiro, funcionários do governo vazaram repetidamente informações e materiais do grande júri para a imprensa para aumentar a hostilidade pública contra Combs antes do julgamento. Quanto à fonte por trás do vazamento da gravação de 2016, os advogados de Combs escreveram que uma terceira parte não relacionada não é uma fonte provável. Se uma pessoa que não estivesse na aplicação da lei vazasse a gravação para uma fonte de notícias, essa pessoa provavelmente teria vendido a fita em vez de simplesmente entregá-la à CNN. Os promotores responderam a isso fornecendo ao tribunal uma cópia de um e-mail que enviaram aos advogados de Combs em 9 de outubro, que dizia, para ficar claro, de acordo com nosso entendimento, o DHS não tinha posse da gravação antes da publicação pela CNN. Somente o governo tem autoridade para obter material do grande júri e o vídeo transmitido pela CNN não foi obtido através do processo do grande júri. Muito interessante, e na audiência, a promotora Johnson afirmou que tudo o que a defesa está tentando fazer é excluir uma evidência comprometedora, referindo-se aparentemente à gravação de vídeo de 2016, e isso é algo que os advogados de Combs pediram. Se essa evidência foi indevidamente vazada pelo governo, há um argumento de que ela deve ser suprimida e não apresentada no julgamento de Combs, o que seria uma grande vitória para ele. O juiz Subramania reservou a decisão sobre se ordenaria uma audiência probatória para resolver tudo isso, afirmando que quer esperar para revisar os argumentos de cada lado, que devem ser apresentados até 7 de novembro. Depois disso, ele decidirá se uma audiência é justificada. Durante esta audiência, o juiz tomou uma ação que terá impacto e impôs uma ordem de silêncio. Isso era algo que a defesa também havia solicitado ao tribunal, querendo impedir que o governo divulgasse material para a mídia. Os promotores federais, na audiência, concordaram com isso, mas a defesa também precisa concordar, porque disseram que a defesa não tem sido tão inocente nisso tudo. Eles destacaram o advogado de Combs, Mark Agnifilo, por dar uma entrevista ao TMZ logo após a prisão de Combs em setembro, onde chamou o caso criminal de derrubada de um homem negro bem-sucedido. A promotora Johnson disse que isso soava como uma acusação de que os federais estavam envolvidos em uma acusação racista, afirmando que declarações desse tipo colocam seriamente em risco um julgamento justo neste caso. Então, o juiz Subramania instruiu a equipe de Combs a propor uma ordem que regulasse as declarações públicas de ambos os lados. Quando os repórteres cercaram Agnifilo após a audiência, ele definitivamente não foi tão comunicativo quanto havia sido no passado, dizendo: "Não vou falar sobre nada que não tenha dito no tribunal ou nos documentos." Todas essas são ótimas perguntas, mas não vou entrar nisso. Então, você pode falar sobre suas preocupações sobre o vazamento, sobre o vídeo de que falei? Eu fiz isso nos documentos do tribunal, e vou me ater a eles, como vocês todos sabem. Como sabem, fiz hoje um pedido para o que estávamos chamando de ordem de silêncio e não vou sair por aí do tribunal e fazer qualquer coisa além de cumprir isso. Então, vamos falar sobre o comportamento dele na prisão e como tem sido. Bom, aqui está o que vou fazer e não vou responder a mais perguntas. Quero ajudar vocês, mas não vou fazer isso agora. Vou voltar e conversar com meus colegas, então, vocês sabem, eu vou terminar por aqui. Apenas nos diga sobre o MDC, ele pode ser transferido em breve? Podemos vê-lo sendo movido em breve ou para onde você está indo? Ok, vamos lá. Agora, houve algo mais que aconteceu durante o curso desta audiência que precisamos abordar, a quantidade de material de descoberta neste caso. A promotoria indicou a enorme quantidade de material que suas equipes forenses precisam extrair e revisar. Vou dar um exemplo. A promotora Johnson disse nesta semana que 96 dispositivos foram apreendidos nas buscas de março nas propriedades de Combs, incluindo telefones, laptops e discos rígidos. 51 dos dispositivos eram da operação em Los Angeles, 36 eram da operação em Miami e 9 foram retirados do próprio Combs. De fato, 8 dos dispositivos na operação de Miami contêm mais de 90 terabytes de informações. Pense nisso, 90 terabytes. O que você tem, tipo 2 terabytes no seu armazenamento do iCloud? Pense em quanto isso é.
Ela indicou que a extração desses dados tem sido um processo. No entanto, os relatos indicam que os promotores têm estado em contato constante com os advogados de Combis a respeito dessa descoberta. De fato, soubemos que o governo fez sua primeira produção de material para a defesa em 7 de outubro, então isso está em andamento. O que a defesa recebeu foram mandados de busca, relatórios do iCloud de Combis e registros de atividade do iPhone de Combis. Isso também vai ser muito para revisar, e a promotoria espera entregar tudo à defesa até 31 de dezembro. Dado o imenso volume de dados, é surpreendente que esperemos que a defesa consiga revisar tudo isso e conseguir montar uma defesa até 5 de maio. Muito, muito ambicioso, na minha opinião. Mas, para ser claro, não sabemos o que todas essas evidências contêm, mas, pelo menos, com base nos relatos e comentários anteriores dos promotores parecem indicar que eles têm posse de fitas de vídeo, talvez dos freak-offs ou de outras atividades criminosas alegadas, mas provavelmente há mensagens de texto e fotos também, o que será muito para analisar. Além disso, enquanto a descoberta deve ser concluída até 31 de dezembro, informo também que as moções neste caso são devidas até 17 de fevereiro de 2025, as oposições até março e as respostas até 10 de março, com julgamento em 5 de maio. Novamente, é ambicioso, assumindo que não haja contratempos ou outros problemas. Veremos. Agora, há outra atualização neste caso que precisamos discutir e que não foi abordada na audiência, é algo que está acontecendo em um tribunal diferente. Combis apelou da negação de sua fiança para um tribunal superior, o Tribunal de Apelações do Segundo Circuito. Lembrando que 2 juízes diferentes já negaram sua liberação pré-julgamento, afirmando que, dada a gravidade das acusações, o peso das evidências, o potencial de perigo para a sociedade, o risco de fuga e, além disso, as alegações de que ele estava entrando em contato indevidamente com testemunhas e supostas vítimas, Combis não deveria ser liberado à espera do julgamento. A advogada de Combis, Alexandra Shapiro, entrou com uma moção para a liberação pré-julgamento no Tribunal de Apelações do Segundo Circuito na semana passada. Shapiro abriu a moção escrevendo: "Este caso envolve circunstâncias extremas e incomuns, mas nenhuma que tipicamente exclua a fiança ou justifique forçar Sean Combis a se defender de uma cela de prisão. O que é extremamente incomum sobre este caso é que o Sr. Combis foi detido imediatamente após ser acusado, mesmo estando sob os holofotes a vida inteira, com muitos de seus supostos atos e episódios sendo amplamente relatados na imprensa e conhecidos pelas autoridades de aplicação da lei. Na verdade, não há risco de fuga, ele é um pai de 7 filhos de 54 anos, cidadão dos Estados Unidos, um artista, empresário e filantropo extraordinariamente bem-sucedido e uma das pessoas mais reconhecíveis do mundo. O sensacionalismo em torno de sua prisão distorceu a análise da fiança. O Sr. Combis não foi liberado à espera do julgamento, mesmo tendo oferecido condições restritivas que teriam prevenido qualquer risco de fuga ou perigo concebível. Lembre-se de que Combis havia oferecido um pacote de fiança de 50 milhões, colocando sua casa em Miami e a casa de sua mãe como garantia, prometendo permanecer em contato constante com as autoridades, falar apenas com certas as pessoas e ter registros de visitas entregues ao tribunal ou apenas certas pessoas poderiam vir à casa. Ele até propôs ter uma equipe de segurança de terceiros para monitorar sua casa enquanto estivesse sob confinamento domiciliar. Nesta moção, Combis nega as acusações do governo de obstrução. Seus advogados admitem que ele conversou com pessoas sobre os processos civis que estava enfrentando, mas dizem que ele não sabia que o Distrito Sul de Nova York estava investigando-o, e, uma vez que percebeu que estava sendo investigado, a moção de apelação diz que ele se certificou de não continuar o contato com essas pessoas. A moção afirma que, embora o governo tenha descrito vagamente o contato com 2 testemunhas do grande júri, não apresentou evidências de quaisquer ameaças ou intimidações. O governo só conseguiu afirmar que houve 14 contatos no total entre o Sr. Combis e uma testemunha, e outra testemunha que foi contatada várias vezes. O Conselho de Defesa explicou que esses contatos não envolveram obstrução ou manipulação de testemunhas. Por exemplo, uma das testemunhas contatou o Sr. Combis, e não o contrário, ela entrou em contato com ele e disse: "Eu sou uma testemunha do grande júri." Após o Sr. Combis informar o Conselho de Defesa, foi instruído a não contatar mais a testemunha, e não o fez. Shapiro argumenta que a acusação não cumpriu seu ônus de manter Combis preso até o julgamento.
Eles levantaram uma série de argumentos muito convincentes e interessantes. Não está claro quando o tribunal ouvirá os argumentos sobre isso, ou quando uma decisão será tomada, mas são argumentos muito interessantes apresentados pelo Conselho de Defesa de Sean Combs. Agora, eu diria o seguinte: se Combs conseguir a fiança, ele ainda gostaria de uma data de julgamento em maio de 2025? Não preferiria que esse julgamento fosse realizado muito mais tarde? Afinal, ele enfrenta um risco significativo de condenação e de ser sentenciado a um tempo sério de prisão, talvez um mínimo de 15 a 20 anos atrás das grades, se for condenado. Por que ele não gostaria de ficar em prisão domiciliar pelo máximo de tempo possível e tentar adiar esse julgamento o quanto puder? Ele pode estar confiante em seu caso, talvez queira pressionar a acusação ou talvez queira que o julgamento acabe o mais rápido possível, mas o que eu diria é que, se ele for concedido a fiança e for liberado à espera do julgamento, não se surpreenda. Se ele tentar adiar a data do julgamento. Apenas deixo esse aviso agora. Vou dizer o seguinte: Mark Agnifilo indicou que Combs não está tentando se mudar do MDC enquanto aguarda a decisão sobre a fiança. Houve relatos de que ele estava solicitando ser transferido para uma instalação em Nova Jersey, mas Agnifilo pareceu dizer que o MDC tem sido responsivo, então parece que ele vai ficar lá enquanto enfrenta essa questão da fiança. Quando falamos sobre atualizações importantes no caso de Sean Combs e as possíveis novas acusações, seria negligente da minha parte não mencionar outra atualização importante. Um advogado do Texas chamado Tony Buzbee anunciou que seu escritório planeja mover ações legais contra o magnata da música em nome de mais de 100 vítimas. Mais de 2 dúzias desses futuros queixosos afirmam que eram apenas crianças quando Combs supostamente os agrediu, incluindo uma pessoa de 99 anos. O advogado Buzbee diz que não é apenas Combs que está na mira, o muro de silêncio agora foi quebrado e as vítimas estão se manifestando. Até o momento, mais de 3.285 indivíduos contataram nossa equipe, alegando terem sido vitimizados por Sean Combs. Agora representamos 120 indivíduos que pretendem apresentar reivindicações em tribunal civil contra Sean Odidio Combs, bem como reivindicações contra muitas outras pessoas e entidades que nomearemos como réus ao apresentarmos esses casos individuais. Espero que, por meio desse processo, muitas pessoas poderosas sejam expostas e muitos segredos sujos sejam revelados. Sabemos o que podemos enfrentar, como sempre acontece em situações como essa, quando uma celebridade está envolvida. As pessoas podem ser extremamente desagradáveis e agressivas, chocadas com o quanto os fãs vão além, não importando as evidências contrárias, para defender as celebridades que amam. Digo, há uma razão para a palavra fãs se eles são fanáticos. Eu já fui pessoalmente ameaçado várias vezes nas redes sociais, e quando concordei em seguir adiante com isso, esperava algo assim, e esse não é meu primeiro rodeio. Mas as vítimas que se manifestam para que suas vozes sejam ouvidas não devem ser sujeitas a esse tipo de conduta, não devem ser alvo. E, a propósito, segundo o TMZ, Buzbee já enviou cartas de exigência a um grupo de celebridades para tentar resolver os casos antes de entrar com processos contra elas, pessoas que, segundo ele, teriam sido cúmplices ou participaram desse alegado abuso por parte de Sean Combs. Ele também afirma que algumas pessoas de alto perfil já fecharam acordos. Agora, ele diz que primeiro entrará com ações judiciais contra entidades corporativas que facilitaram o abuso e, em seguida, processará as celebridades. Serão semanas muito interessantes pela frente. Mas aqui está o ponto, e eu disse isso desde o início: Buzbee é o mais recente de uma longa linha de pessoas que acusaram Combs, alegando que ele abusou de menores, e ainda assim, nada em sua acusação criminal, nada na acusação criminal de Sean Combs, envolve menores. No entanto, dada essa nova denúncia, poderíamos esperar uma possível nova acusação que inclua tais alegações envolvendo menores? Isso não apenas atrasaria a data do julgamento, mas tornaria a defesa de Combs muito mais complicada, já que não há defesa para consentimento quando se trata de menores. Especialistas jurídicos com quem falei indicaram, a propósito, que Combs pode solicitar uma suspensão, ou seja, pausar todas essas possíveis 120 ações civis até a conclusão do caso criminal, algo que já vimos antes. E, finalmente, mais uma atualização para você no âmbito civil que pode afetar o caso criminal, e isso diz respeito ao processo de Adria English contra Sean Combs.
Ela é a pessoa que afirma ter sido sexualmente agredida e traficada por combis em suas famosas festas brancas. Seus advogados se retiraram do caso, e aqui está a questão: seus advogados eram Ariel Mitchell e Stephen Ametf. Ariel Mitchell, como você deve se lembrar, recentemente fez notícia ao afirmar à News Nation que uma fita de sexo de Sean Combs e uma celebridade de alto perfil está sendo comercializada. O que aconteceu aqui? Os antigos advogados citaram um rompimento na relação advogado-cliente e diferenças irreconciliáveis. De fato, Mitchell disse ao New York Times em 3 de outubro que nunca perdeu a fé no caso real, apenas nela. Mitchell afirmou que o caso é bom, mas o problema era com ela, que estaria minando seu trabalho e agindo pelas suas costas, fazendo coisas que não eram congruentes para avançar com o caso. Contudo, parece que esses advogados não estão mais no seu caso. Em uma declaração no fim de semana, English escreveu: "Estou satisfeita com a decisão de se retirarem e isso facilitou para ela garantir novos advogados profissionais que não buscam apenas fama." Impressionante. Agora, ela indicou que tem até 11 de novembro para encontrar novos advogados ou representará a si mesma neste caso. Não sabemos se Adria English é uma testemunha colaboradora no caso criminal do governo contra Sean Combs ou não, mas quando você vê essas manchetes e vê acusações contra advogados que podem estar representando potenciais testemunhas do governo, isso pode fazer você se questionar sobre a credibilidade dessas testemunhas. Agora, como será o interrogatório cruzado se, por acaso, Adria English for uma testemunha colaboradora e testemunhar contra Sean Combs? Ela continuará sendo uma testemunha? Interessante pensar sobre isso. Quão forte é o caso da promotoria? Isso é algo em que penso de qualquer maneira. Acho que esta é uma boa síntese de onde estamos atualmente no caso de Sean Combs, e como sempre, manteremos você atualizado sobre as novidades. Isso é tudo o que temos para você agora. Aqui é o DK Channel, não esqueça de curtir e compartilhar. Muito obrigado por se juntar a nós e comentem: será que ele pega a perpétua? Ou será absolvido pagando fiança?